Então, bom dia, né? Vamos dar sequência ao curso de mecânica. Hoje a gente vai ver rotação de eixos de inércia. Então, eu tenho uma superfície plana, né? Espessura constante. Tem um par de eixos x e y. Em relação a esse par de eixos x e y, eu já sei calcular o centroide, a área, momento de inércia no centroide. Eu sei calcular tudo isso, ou por integração ou por composição em figuras conhecidas. O que vai se fazer hoje é o seguinte: eu vou pegar o eixo x e y e vou girar ele θ graus. E vou recalcular os momentos de inércia em relação à nova posição de x e y, que aqui está o IV. Aí a gente pergunta, para que eu vou fazer isso? Só para dificultar a minha vida? X e y já não estava bom? Né? Então a gente vai descobrir o seguinte: quando a gente tem uma superfície em um determinado ponto na superfície onde passam dois eixos, vai existir uma posição onde esses momentos de inércia serão máximos e mínimos em relação a esse eixo. E nem sempre é quando x e y são 0 graus. Às vezes é em outra posição. Né? E para a gente que faz engenharia é interessante saber que posições são essas, né? Que ângulos são esses em que vão ocorrer os momentos máximos e mínimos. Nós vamos ver, nós já vimos aqui em estrutura, por exemplo, que o momento de inércia está diretamente ligado com o deslocamento da estrutura. Então, é importante saber que posições são essas, que ângulos são esses, que vão me dar os momentos máximos e mínimos. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é representar as coordenadas de U e V em função de x e y. Para fazer isso, a gente só vai precisar enxergar triângulos. Enxergar figuras é coisas que vocês já estão aprendendo e exercitando, né? Então, o meu trabalho aqui, por exemplo, é representar U e V, as coordenadas U e V, em função de x e y. Em função de x e y. Como que eu vou fazer isso? Então, para fazer isso, nós vamos usar alguns triângulos aqui. Vamos observar esse triângulo aqui primeiro. Ó. Esse aqui. Observando esse triângulo, a primeira coisa que vai me chamar a atenção é o seguinte: essa linha verde aqui é ortogonal a essa linha vermelha aqui do ângulo θ. Certo? E essa linha branca aqui é ortogonal a x aqui, também do ângulo θ. Então, se dois ângulos têm seus dois lados respectivos ortogonais entre si, eles são iguais. Então, se aqui é θ, aqui vai ser θ também. Ok? Se aqui é θ, aqui vai ser θ também. E aí eu vou observar esse outro triângulo aqui, ó. Esse triângulo verde. E eu acabei de falar que esse ângulo aqui era ortogonal, né? Nesse triângulo verde, x é a hipotenusa, não é? Certo? Nesse triângulo verde, x é a hipotenusa. Ou seja, se eu somar esse pedaço aqui mais esse pedaço aqui, eu vou ter a coordenada U, certo? Então, esse pedaço aqui é o cateto adjacente e esse aqui é a hipotenusa, certo? Cateto adjacente é o que? Vai ser... Se a hipotenusa é x, vamos supor, o meu cateto adjacente, que eu não sei, vou chamar ele de L. L sobre x é cosseno de θ, não é verdade? Se eu chamar esse pedaço aqui de L, L sobre x é cosseno de θ. Significa que L, que eu quero saber, é x vezes o cosseno de θ. Então esse pedacinho aqui
L, esse pedacinho aqui, é x cosseno de θ. Eu preciso saber esse outro pedaço aqui, né? Nesse outro triângulo aqui, esse lado aqui é y, não é? Y vai ser a hipotenusa agora, certo? E esse pedacinho L2 vai ser quanto? L2 sobre y é quem? É seno, né? Que é o cateto oposto. Ou seja, L2 é igual a y seno de θ. Daqui facilmente agora eu posso perceber que U é igual a quanto? X cosseno de θ mais y seno de θ. Ou seja, eu representei U em função de x, y e θ. Se eu tiver o θ, o x e o y, né, eu tenho a coordenada U. Eu preciso da coordenada V agora, né? Eu preciso da coordenada V. E aí eu vou prestar atenção nesse lado aqui, ó. Se eu pegar esse lado aqui todinho, que é o lado verde, e retirar esse pedaço aqui, sobra quem? O V, não é? Se eu pegar esse lado verde aqui todinho e tirar esse pedacinho aqui, sobra V. Então, esse tudo aqui é o cateto adjacente, né? Vamos chamar de L3. L3 sobre θ, L3 sobre θ, ou L3 sobre y, que é a hipotenusa, L3 sobre y é igual a quem? L3 sobre y é igual a cosseno θ. E esse pedaço pequeno aqui é o cateto oposto a θ, não é? Nesse triângulo aqui. Então eu vou chamar ele de L4. L4, vou chamar isso aqui de L4. L4 sobre x é igual a quanto? L4 sobre x é igual a seno de θ. Ou seja, L3 é igual a y cosseno de θ e L4 é igual a y x seno de θ. X seno de θ. Agora eu posso escrever quanto que vai valer V. V vai valer quanto? Tudo que é L3, né? Y cosseno de θ menos x seno de θ. Ou seja, eu tenho as coordenadas agora. Qualquer que seja o ângulo θ, eu consigo transformar as minhas coordenadas do sistema XY para o sistema U e V. Certo? Qualquer que seja o θ, agora eu consigo transformar minhas coordenadas de x e y para U e V. Por definição, no sistema UV, I de U vai ser integral de quem? Por definição, no sistema UV, agora não é mais XY, é UV. Isso. V ao quadrado dA. E V vai ser integral de quem? U ao quadrado dA. Certo? Vamos supor que eu queira calcular I de V. I de V é igual ao quadrado de A. Então vamos botar aqui. I de V é igual a integral. Quem que é U? X cosseno θ mais y seno θ.
ao quadrado dA. Não é isso? Aí nós temos um produto notável, né? O quadrado da soma. Vamos continuar aqui. Vai ser igual ao integral do quadrado do primeiro. X ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais 2 vezes x, y, seno de θ, cosseno de θ, mais y ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ, dA. Então, a integral da soma é igual a soma das integrais, né? Então, que I de V, uma vez que eu girei θ, o seno de θ e o cosseno de θ são constantes, não é? E o cosseno ao quadrado de θ e o seno ao quadrado de θ também são constantes. E o produto do seno vezes seno também é uma constante. Então, eu posso escrever o seguinte: I de V é igual ao cosseno ao quadrado de θ vezes a integral de x2 dA, x ao quadrado dA, mais 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ vezes a integral de xy dA, mais seno ao quadrado de θ integral de y ao quadrado dA. Certo? Agora eu pergunto a vocês, por definição, quem que é a integral de y ao quadrado dA? Então é o I de x. Então eu posso escrever assim, ó, I de V vai ser I de x vezes seno ao quadrado de θ. Quem que é, por definição, a integral de x ao quadrado dA? I de y mais I de y vezes cosseno ao quadrado de θ. E quem que é a integral de x, y dA? Produto de inércia, o P de x, y. Então, mais 2 vezes P de x, y vezes o seno de θ, cosseno de θ. Ou seja, se eu tiver I de x, I de y e P de x, y, eu só preciso saber qual que é o ângulo θ. Eu vou saber qual que é o momento de inércia em relação a qualquer par de eixos que passa por aquele ponto. É só girar. E aí é claro que vai ter um que vai ser maior que todos e vai ter um que vai ser o menor que todos. E essas duas posições vão estar ortogonais entre si. E é elas que me interessam, além de qualquer outra específica, mas essas duas principais me interessam. Né? E aí eu posso agora escrever I de U e P de UV. Né? Eu posso deduzir também I de U em função de I de X, I de Y e P de XY, né? O que vai mudar no I de U, por exemplo? -2. Hã? -2. É, porque vai... Só que aqui eu acho que troca, né? Esse vai trocar com esse e esse aqui fica negativo. Porque é o quadrado da diferença, né? Mas uma coisa que dá para fazer facilmente. O que dá um trabalhinho maior é o P de UV. Porque eu vou ter que fazer esse vezes esse. Não é? Mas nada que vocês não consigam fazer. Pode ser trabalhoso, mas é fácil. Né? É preferível uma coisa assim trabalhosa, que dê muito trabalho, mas você sabe o que fazer, do que uma coisa que seja rápida de fazer, mas você não sabe nem começar a conta. Né? É trabalhoso? É trabalhoso. Você tem que fazer esse vezes esse vezes esse, mas
Isso é simples. Então eu posso ter o I de x, o I de y e o P de xy. Essas relações aqui, elas foram parametrizadas em um círculo pelo engenheiro alemão Otto Mohr, né? Então, por que ele fez isso? Porque na época dele não tinha HP, não tinha computador. E ficar fazendo essas contas sem HP, sem computador, demorava muito. Ele desenvolveu um processo gráfico, né? Ele percebeu, por exemplo, aqui, cosseno de 2θ, ele tinha umas relações trigonométricas lá que a gente pode deduzir. Eu deduzia isso antigamente, mas hoje não faz mais sentido, né? Você pode deduzir também. E essa parametrização que ele fez ficou conhecida como círculo de Mohr, né? Então, como que a gente vai fazer o círculo de Mohr? Ele vai pegar os valores, né? Então, aqui vocês já entenderam como é que chega em I de V e de U, né? É só pegar as definições e trocar as coordenadas. Vai ficar sempre função I de X, I de U e I de V, certo? Por exemplo, aqui, se eu não me engano, só colocar isso aqui, vai ser I de X vezes cosseno ao quadrado de θ, mais I de Y vezes seno ao quadrado de θ, menos 2P de XY, seno de θ, cosseno de θ. E essa aqui, acho que até a quinta versão do Beer-Johnston tinha um erro nessa expressão, um erro de sinal, né? Mas depois da quinta edição eles corrigiram esse erro aí. Se você tiver na dúvida, deduz, usa a propriedade distributiva, né? Então chegou nessas expressões. Como essas expressões eram bastante complicadas de ficar fazendo para quem não tinha calculadora, né? Muito menos calculadora programável, ele desenvolveu um método gráfico em um círculo parametrizado. Como que é esse método gráfico que ele desenvolveu? Ele marca 3 pontos, né? Ponto A, ponto B e o centro, que é o ponto C, com a seguinte regra. O ponto A, ele marca com I de X, P de XY. O ponto B, ele marca com I de Y, menos P de XY. E o ponto C, ele marca com I de X mais I de Y sobre 2,0. Vamos perceber o seguinte. No eixo das ordenadas, não, das abscissas, né? No eixo das abscissas ficam as inércias. No eixo das ordenadas ficam os produtos de inércia. Então, a primeira coisa do círculo de Mohr para momento de inércia é isso. É saber quem é que fica nos eixos das abscissas, quem é que fica no eixo das ordenadas. Então, você vai desenhar um sistema de eixos aqui, ó. Aqui ficam os Is, certo? Ficam as inércias. E aqui ficam os P's, que são os produtos de inércia. Não vai ter parte negativa, por quê? Porque as inércias são sempre positivas. O círculo de Mohr, ele é usado para análise de tensões. Em tensões, tem tensões negativas, não tem nenhum problema. Mas as inércias, não tem inércia negativa. Então, o círculo vai ficar todo ou no primeiro ou no quarto quadrante. Ele não passa para o segundo nem para o terceiro, certo? Então, ele vai marcar o ponto A. Vamos fazer um exemplo aqui numérico para a gente entender. Vamos fazer o círculo de Mohr para essa situação aqui, ó.
x, y, 2, 4. Aí vocês vão me dizer aqui, quanto que é o i de x? Então, 2 vezes 4 ao cubo sobre 12 não. 12 não. Cuidado. Sobre 3, não é? Então, quanto é que dá? 2 vezes 4 ao cubo sobre 3. Não precisa fazer comum, não. Faz na calculadora mesmo. 42,666. Então, vou botar 42,667. E o i de y? Vai ser... Vamos mudar essas coordenadas aqui. Vamos botar 3. Só para facilitar a nossa vida. O i de x agora fica... 2 vezes 9 vai ficar 2 vezes 3 ao cubo sobre 3, dá 2 vezes 9, né? Vai dar 18, né? E o i de y vai ficar 3 vezes 2 ao cubo sobre 3. Então aqui vai ficar 8. Certo? Então, e o p de xy, quanto que vai dar? Quanto que é o p de xy? O que eu falei para vocês sobre retângulos, hein? Não era nem para ficar caçando tabela aí. Retângulo tem que ser automático. B ao quadrado igual ao quadrado sobre quanto? 4. Então fica 9 vezes 4 sobre 4. Dá quanto? 9, né? Certo? Aí vamos supor que eu quero traçar o círculo de Mó para a situação 0 grau, que é essa daqui, nisso aqui. Aí ele vai fazer o seguinte. I de x, o ponto A vai ser 18, 9. O ponto B vai ser 8 menos 9. Certo? E o ponto C vai ser quanto? Vai ser 18 mais 8, que dá 26, dividido por 2, 13. 13, 0. Então ele vai marcar assim, ó. Essa distância aqui, quanto que é? Dezoito. Essa distância aqui, quanto que vai ser? 8, né? Essa distância aqui, quanto que vai valer? 9. Essa distância aqui, é quanto? 9 também, né? A coordenada é menos 9, essa é 9. Ok? Tem alguma divergência aí nos valores? Tem algum cálculo errado? Se tiver, fala, porque depois não adianta, né? Não deu 18, não? Certeza? Fale agora ou cale-se para sempre, né? E aí, como é que se traça o círculo? O centro é no ponto C, que é o ponto A, aqui é o ponto B. A abertura com compasso, centro em C, raio CA ou CB, traça o círculo. E graficamente, você pode pegar no papel, se você for desenhar, eu vou pedir para vocês fazerem isso, valendo em pontinhos. Né? Você pode ir lá, você mete com o escalímetro, dá exato. Essa posição aqui, ABC, corresponde a θ igual a 0 graus. Ok? Essa posição corresponde a θ 0 graus. Então, essas distâncias
para o eixo P vão ser sempre os momentos de inércia. E essa distância para o eixo I vai ser sempre os produtos de inércia, certo? Então, esse ponto aqui, ele pode ficar andando nesse círculo aqui, ó. Enquanto ele estiver andando nesse círculo, eu pergunto, onde vai ser a maior distância do ponto para o eixo P? Quando o círculo interceptar aqui. Esse é o maior valor possível, não é? Então, esse é o maior momento de inércia, esse é o maior momento de inércia possível que essa superfície pode ter para um eixo que passe nesse ponto aqui, interseção de x e y. Pode ter vários eixos passando aqui, né? Outra coisa, para que eu chegue nessa distância, o ponto A tem que girar, lembrando da nossa convenção de giro, né? Lembrando da nossa convenção de giro, que essa aqui é o sentido positivo. O ponto A vai ter que girar no sentido positivo ou no sentido negativo para chegar aqui no máximo? Então ele vai ter que girar negativo, uma angulação aqui, que eu vou chamar, sei lá, de alfa. Pela parametrização que o Mohr fez, o ângulo que eu ando aqui no círculo vai ser sempre o dobro do ângulo que eu ando aqui. Ou seja, para que eu chegue na inércia máxima, esse ponto A tem que girar no sentido negativo, alfa graus. Aqui, para que eu chegue na inércia máxima, o eixo X tem que girar no sentido negativo, quantos graus? Alfa sobre 2. Essa direção aqui, alfa sobre 2 graus, vai ser o eixo que passa pela origem, né? O eixo que passa pela interseção de x e y, em relação ao qual essa superfície apresentará o maior momento de inércia possível. Qualquer outro eixo diferente desse alfa sobre 2 vai dar uma inércia menor. Olhando para o círculo, onde vai estar o ponto, né, que representa para mim a menor inércia possível? Esse ponto aqui, não é? É a menor inércia possível, não é? Então aqui eu vou botar a inércia mínima. E esse aqui é a inércia máxima. Significa que se eu pegar o ponto B e girar no sentido negativo, os mesmos alfa graus, eu chego, né, na inércia mínima. Ou se eu quiser girar o ponto A no sentido positivo, aí não vai ser mais alfa, vai ser π menos alfa, né? Se eu girar o ponto A agora no sentido positivo, π menos alfa, aí eu vou parar aqui na inércia mínima, certo? Então vamos ver como que a gente acha isso aí. De novo, nós vamos olhar alguns triângulos aqui. Por exemplo, essa distância daqui até aqui vale quanto? Para esse exemplo específico. Vale 13, né? Essa distância aqui vale 18. 18 menos 13 vai dar isso aqui, não vai? 18 menos 13 é quanto? 5. Esse aqui é 9. Alfa vai ser o quê? Arco tangente de 9 sobre 5. Cuidado com a calculadora, se ela está em grau, radiano. Quanto que será alfa? 60,5. Não vou nem perguntar o que é, né? Vai ser graus, né? Não é radiano. 60 radianos não é, né?
60,9 graus. Aí, esse aqui é R, certo? O raio vai ser igual a quanto? Raiz quadrada de quem? 25 mais 81. Não é o raio? Quanto que vale o raio? 10, 290? 296. Cuidado com esses arredondamentos de vocês aí. Sempre nós usaremos 3 dígitos significativos, a menos que se especifique o contrário. Bom, eu quero saber então o I máximo. Como que eu vou saber o I máximo? Se eu andar daqui até aqui, eu tenho 13. Esse pedaço aqui é igual a quem? O raio. Né? Então eu já sei qual que vai ser o I máximo. O I máximo é 13 mais 10, 296. Quanto que é o I máximo? Dá 23, 296, sei lá, é centímetro isso aqui? Vamos botar centímetro. Vai ser centímetro a quarta, né? Que é o momento de inércia. Esse é o maior momento de inércia em relação a um eixo que passa aqui pelo ponto O. Não vai existir uma inércia maior que 23,296. E ela ocorre exatamente a quantos graus agora? 30,45. Ou seja, se eu girar no sentido negativo 30,45 graus, se eu girar esse eixo X no sentido negativo 30,45 graus, o momento de inércia da superfície em relação a esse eixo aqui, será 23,296 centímetros a quarta e será o maior momento de inércia possível dessa superfície em relação a um eixo que passa pelo ponto O. Certo? Esse seria o I de V, né? Ou não, I de U. Faz aqui agora. Quanto que seria o I de U? Substitui nessa fórmula e vê se dá os mesmos 23,296. Você vai colocar 18 vezes cosseno ao quadrado de... Agora eu não sei se vai ser menos, né? Menos 60,9. Essa é outra vantagem do círculo de Mohr, sabe? Você já faz graficamente, já observa. Não fica com essa história do cosseno de... Fica com cosseno de ângulo negativo. Você viu que ele girou no ângulo negativo, né? No caso, você tem que botar 30,45, certo? 30,45. E aqui, seno ao quadrado de menos 30,45, e aqui 2π de xy, está ali, vezes seno vezes cosseno de tempo. É menos, ele girou no sentido negativo, né? O pessoal faz com menos e outro faz com mais, mas acho que é com menos. Eu quase não uso essas equações. Eu não sei o que a calculadora de vocês entende quando você coloca um ângulo negativo. Tem que saber o que a calculadora... Qual que é a regra da calculadora. Fez aí? Deu quanto? Presta essa aí. Isso aqui eu sei usar. Deu quanto? 23,296. Você usou menos, então? Então é isso mesmo. Ele girou e aí você usou menos 30,45, né? Então se você usar a expressão, você vai chegar no mesmo lugar.
Mas o MOL não tinha calculadora. Ele fazia isso graficamente. Né? Então vocês vão fazer para a próxima aula, por exemplo, esse exemplo aqui mesmo, vocês vão fazer desenhando, né? Papel milimetrado, faz uma escala grande, não faz pequenininho, você faz uma escala que ocupe o papel todo, vocês sabem botar na escala, né? E aí, mede a distância, que você vai chegar e vai medir isso aqui, ó. Daqui até aqui, você vai medir. Você acha o máximo. E o valor do mínimo, quanto que vai ser? Vai ser 13 menos 10,296. Quanto que é a inércia mínima? Hã? 2,704. E aí, para chegar na inércia mínima, eu parti do ponto B, certo? Eu parti do ponto B e girei no sentido negativo também, certo? O ponto B eu marquei com o I de Y, não foi? Então eu vou pegar aqui, ó, o I de Y e girar no sentido negativo 30,45 graus. Esse aqui vai ter o I mínimo e esse aqui vai ter o I máximo. Façam uma conta aqui para mim. 18 mais 8 dá quanto? Dá 26, não é isso? E quanto é que dá 23,296 mais 2,704? 26 também. Ora, se os dois ângulos, né? Se os dois eixos são ortogonais entre si, por exemplo, U e V é ortogonal ao sistema XY, a soma I de X mais I de Y tem que ser constante, não é? Vocês conseguem provar isso? É fácil provar isso? Sempre que eu pegar dois eixos ortogonais, a X e Y, a soma das inércias tem que dar 26. Não pode ser diferente. Não é? Não tem como ser diferente. Vamos pegar aqui, ó. DA R θ. Essa distância aqui é Y seno de θ. E essa distância aqui é X cosseno de θ. Ou perdão, R, que é R seno de θ, e aqui é R cosseno de θ. Certo? O X é R cosseno de θ e o Y é R seno de θ. Isso aqui é um ponto. Existe a definição do momento polar de inércia, que a gente usa em relação à torção. Silêncio aí. Vocês vão ter tempo para isso. O momento polar de inércia, por definição, ele chama-se J, em relação ao polo, é a integral de R ao quadrado dA. Certo? Só que R ao quadrado vai ser igual a X ao quadrado mais Y ao quadrado, certo? Teorema de Pitágoras, não é isso? Então, isso aqui vai ser igual
AX ao quadrado mais Y ao quadrado dA. Isso aqui é I de Y mais I de X, certo? E esse valor vai ser sempre o mesmo. Se os dois ângulos, se X está 90 graus de Y, I de X mais I de Y, independente de qual seja o θ, I de X mais I de Y tem que dar sempre o mesmo valor, que é o momento polar de inércia. Então, se eu pedir, por exemplo, para calcular qual é o momento polar de inércia da superfície em relação ao ponto O. Qual é o momento polar de inércia desse retângulo em relação ao ponto O? 26. I de X mais I de Y. Ou I máximo mais I mínimo. 26. O momento polar de inércia vai ser sempre o mesmo. Certo? Vamos ver se vocês entenderam agora. Eu quero que vocês calculem para mim o momento polar de inércia. O momento polar de inércia que passa pelo centroide. O primeiro que fizer ganha 3 vale-pontos. Primeiro grupo. Grupo de, no máximo, 4 pessoas. Primeiro grupo que fizer corretamente ganha 5 vale-pontos. A pergunta é: qual que é o momento polar de inércia que passa pelo centroide? Ó, 5 vale-pontos de graça, já deu tempo de dar a resposta, hein? Ninguém? Dou-lhe uma. Mais alguém? Mais alguém? Então vamos corrigir, né? Se estiver errado, ninguém ganhou. Então, para achar o I de X barra e o I de Y barra, eu uso o teorema dos paralelos, né? O I de X barra é igual a 18 menos 6 vezes 1,5 quadrado, né? (18 menos 6 vezes 1,5 quadrado). 1,5 quadrado é 2,25, é? Então, 18 menos 6 vezes 2,25. 4. Você é a parte interessada aqui, não é? Então vamos pegar outra pessoa para fazer conta, né? Presta uma calculadora, empresta isso aí. Essa aqui é a minha. Esse é o teorema dos eixos paralelos, não é? Senão você vai trabalhar na Odebrecht depois. 18 menos 6 vezes 2,20. 4,5. A distância entre x e x barra é metade de 3. 1,5. Né? O I de y barra vai ser 8 menos 6 vezes 1. Vai dar 2. Nem precisou de calculadora. 2 mais 4,5, 6,5. Viu como foi fácil? Ganha 5 vale-pontos sem fazer força, né? Não precisou carregar a câmera, nem nada. Cadê o nome do povo aqui? Peça a caneta. Então, vamos mais 5? Mais 5, mas é para o primeiro grupo de 4 que fizer. 5 VP. Aí precisa passar por cadeira, não? Precisa, mas não precisa ser agora. Você nasceu 7 meses? Não, né? Próxima pergunta. Quais são, Quais são os momentos máximos e mínimos dessa superfície em relação a eixos que passam pelo centroide? Quais são os momentos máximo e mínimo dessa superfície em relação a eixos que passam pelo centroide?
Só para ver se vocês entenderem a explicação. Mais 5 vale pontos para o primeiro grupo de 4 que me responder. Quais são os momentos de inércia máximo e mínimo em relação a eixos que passam pelo centroide? Botou o nome? A resposta é não tem máximo e mínimo. Bom, o máximo é 4,5 e o mínimo é 2. Difícil, né? O máximo é 4,5 e o mínimo é 2. Faz o P de XY no centroide é quanto? Por que é 0 mesmo? Por que é 0 no centroide? Você sabe, Júlia? Por que o P de XY em relação ao centroide dá 0? Porque o P de x e y em relação ao eixo que passa pelo centroide é 0. Isso. Não é para perguntar, é para responder. Você falou, é por causa do eixo de simetria, professor? Não achei muita convicção. Não. Porque produto de inércia, se basta que um dos eixos seja de simetria, e no caso ali os dois são, aí o produto de inércia é 0. Se o produto de inércia é 0, como é que fica o círculo de Mohr? O I de x 0 e de y 0. Então esse aqui é o máximo, esse aqui é o mínimo. 4,5 e 2. Como não ganhar 5 vale pontos, né? 5. Depois que está feito é fácil, né? Não, tem que ter convicção. Não é? Daniel ficou aqui oscilando, foi, não foi, você tinha que ter colocado a resposta, entendeu? Não tem máximo e mínimo, claro que tem, o máximo é 4,5 e o mínimo é 2. Agora, vamos, já que esses 5 não saíram, vamos mais 5? A pergunta é, se eu pegar o eixo x barra, aqui é o x barra e o y barra, os eixos que passam pelo centroide. Se eu pegar o eixo x barra, que eu sei que o i de x barra é 4,5. Se eu pegar esse eixo i de x barra e girar aqui, 15 graus no sentido positivo, para quanto fica o i de x barra e o i de y barra? Aqui, ó, eu vou girar aqui 15 graus. 15 graus. Quanto vai ser o i de x barra 2 e o i de y barra 2? Valendo mais 5. Usando o círculo de Mohr, viu? Usando o círculo de Mohr, para os malandrinhos aí de plantão, né? Que eu quero a comprovação usando o círculo de Mohr. Que já está programado para todas as HP, é só baixar e botar lá, assim, para você conferir se acertou ou não, você pode. Só não pode dar a resposta, mas conferir, não posso impedir ninguém de conferir. Presta atenção que círculo vocês estão fazendo, hein? Você vai usar esse círculo aqui? Esse aqui que você vai usar? Não, né? Você vai usar esse aqui, né? Tem que usar esse aqui. Essa distância aqui é 4,5, né? Essa distância aqui é 2. Essa distância até o centro eu não sei quanto é que é, dá 3,25. Aí eu vou girar. Quanto que eu vou girar aqui no círculo? 30 graus. Aí eu vou ter essa distância
E essa aqui. 2,67, 4,20. Cadê a resposta? 1,25? 3,25 mais 2 é 5,5. Não, mas aqui é 6,5 dividido por 2, não é? Não, é 4,5 menos 2. O centro. 2 mais 4,5, 6,5. É o centro. O I, aqui eu chamei o I de x barra 2 e o I de y barra 2. Agora vai, Daniel. Ó, Daniel tá oscilando. Vamos ver quem chega. Botou aqui, zerou. Pronto, acabou. Cerrou, acabou. Olha aqui. Isso que eu chamo toco. Você bloqueia, entendeu? Eu não ganho, mas também ninguém ganha, né? Presta atenção aqui, presta atenção. Centro não é I de x mais I de y dividido por 2? Então, 4,5 mais 2 dividido por 2. 3,25. Essa distância aqui é quanto? 4,5. Então, 4,5 menos 3,25 dá quanto? 1,25. Então, o raio é 1,25. Se eu pegar 1,25, multiplicar pelo cosseno de 30, somar mais o centro ou diminuir o centro, eu vou achar o I de x2 e o I de y2. Por exemplo, o I de x barra 2 vai ser 1,25, vai ser 3,25, que é o centro. Calma, Daniel, calma, respira. Calma o coração. Olha para cá para você entender. Olha para cá para você entender. Presta atenção. Centro mais R cosseno de 30 vai dar o I de U, certo? O centro é 3,25. O R é 1,25. Quanto que é o cosseno de 30? Quanto que é o cosseno de 30? É 0,8 ou 0,5? É 0,833 ou 0,5? 0,866, né? Então é só fazer 3,25 mais 1,25, que é o raio, vezes o cosseno de 30, que é 0,866. Quanto que dá essa continha aqui? 4,332. Então, o momento de inércia dessa superfície em relação ao eixo x2 é 4,332, que é o maior possível. Mas aí está diferente, porque deu 4,5. Não é o maior possível, verdade? Tem alguma coisa errada aí, então, na conta aí. É o maior possível mesmo, o maior possível é 4,5. O menor possível Perdão. O maior possível é 4,5. A pergunta que eu fiz é quando eu giro 15 graus. Estou fazendo outra pergunta. O maior possível é 4,5. O maior possível seria quando você não girasse. O maior possível é 4,5. Se eu girar 15 graus, ele cai para 4,332. E o I de y barra 2 vai ser 3,25 menos 1,25 vezes 0,866. Viu? Usando o círculo. Usando o círculo. Então, com o círculo de Mohr, eu acho graficamente e também rapidamente, né? Não preciso ficar decorando, né? Não adianta, não preciso ficar decorando. E também é intuitivo, eu sei para que lado que tem que girar, né? Eu sei para que lado que eu tenho que girar a superfície ou o sistema de eixos. Ou seja, se eu pegar essa superfície aqui, ó, para o eixo girar, presta atenção aqui agora.
Para esse eixo sair da posição branca para a posição amarela, eu tenho que pegar essa superfície e girar no sentido negativo, certo? Como se eu pegasse esse retângulo e girasse para cá. Não é? Se eu pegar esse retângulo e girar para cá, aí aqui eu vou chegar no eixo x2, que vai dar 4,33 centímetros a quarto. Certo? Então, rotação de eixo de inércia é isso aí. O que vai vir de complicação agora? Por que essa prova é uma das notas caem mais? É falta de atenção, falta de detalhe. Ou isso aqui, ó. Um problema típico que pode acontecer. Típico, não quer dizer que vai ser igual. Eu faço uma relação de referência e uma bola que passa pelo centro e a senhora fala com o seu aqui. Então, eu pergunto, eu digo que é o centroide da superfície e pergunto I de U e I de V. Certo? Esse é um problema típico que pode acontecer. I de U mais I de V, já de cara eu falo para vocês, a soma dos dois não vai dar um momento polar de inércia, certo? Para que a soma dos dois dê um momento polar de inércia, eles teriam que ser ortogonais. Se eles não forem ortogonais, a soma não dá um momento polar de inércia, tudo bem? Não tem muita gente que fica assim, acha o I de U, aí ele já tem I de X e de Y, ele vai e taca lá e não está certo. Né? Vamos resolver esse problema aí depois do intervalo? Ok? Então vamos fazer intervalo. E aí, Mano Brau? Tá na paz? Tá tranquilo?